Boa tarde, pessoal. Vamos dar início das atividades dessa tarde, do segunda edição do Fórum Formação em Tecnologias da Sena. E hoje a gente está recebendo aqui o Celso Júnior, né, nessa parte da tarde, nesse início da tarde, e ele vai falar sobre as experiências dele lá na Escola, né, de Tecnologia de Artes do Espetáculo, né, do Secult, do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, e com esse tema, né, desafios do ensino-aprendizagem remoto, né. Então, Celso, é com você, passando a palavra. Opa, obrigado. Primeiro, sempre, né, agradecer. Eu estava no nascimento desse fórum, eu vi o parto no ano passado, e da primeira edição, eu acompanhei o parto de perto, e foi muito bacana, e uma forma também da gente ter eu digo que o que as pessoas chamam de trabalho, eu chamo de labor, que eu acho que é uma palavra mais interessante para o que a gente faz. Então, eu acho que é uma forma de colaborar aqui. A gente está colaborando, a gente está fazendo coisas juntos, né? Então, no ano passado, já fiquei bem animado e trouxe as novidades que foram discutidas para o meu núcleo lá de trabalho, e agora também, que é uma das coisas assim, a gente não pode falar muito, não tem coisas boas da pandemia, mas a gente tem pelo menos uma coisa positiva, que é esses encontros, né? Que se fossem presenciais, a gente não poderia se encontrar por causa de grana e deslocamentos e tal. Mas aqui a gente está junto, eu estou na Bahia, eu estou em Salvador, e participar desse evento foi uma alegria no ano passado e está sendo agora também. Eu vi lá a abertura e aprendo muito. E aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, a nossa experiência lá na Universidade Federal do Recôncavo, e eu vou contextualizar para quem está chegando agora e não sabe exatamente quem nós somos, como nós estamos. Eu preparei uma coisa meio histórica. Como eu sou professor de história, eu gosto de voltar à história. E eu fiz uma apresentação mesmo, para mostrar um pouco como é a estrutura da universidade, como é que a gente se encaixa na universidade, e depois passar para as nossas práticas antes da pandemia. Eu tenho alguns exemplos disso, e as práticas durante a pandemia. O que foi que a gente fez, e aí eu vou ter que falar especificamente do meu ponto de vista como professor, né? De que forma eu lidei com essas limitações e de que forma eu tenho ouvido nas reuniões que a gente faz, reuniões pedagógicas e de compartilhamento de experiências dos professores de outras áreas, para o que a gente tem feito. Então, eu preparei realmente uma apresentaçãozinha, e aí eu vou pedir, eu vou apresentar, e aí eu não vou ver mais vocês, não vou ler o chat. Vocês stalkeiam tudo na minha escola, ok. E aí, então, eu vou trazer algumas imagens para ilustrar mesmo o que eu estou falando, e também eu só vou pedir uma coisa, que vocês me interrompam por áudio, porque se acontecer alguma coisa, se quiser fazer alguma pergunta, não vai ser uma apresentação muito longa, porque eu quero mais, na verdade, ouvir de vocês, para saber como é que tem sido as experiências de vocês. Eu acho que isso é mais importante, a gente chegar nesse ponto, né, de entender como é que tem sido para vocês, como é que tem sido nos outros, com os outros espaços, as outras escolas, o que tem feito. Então, essa é uma apresentação, isso é uma capinha que eu fiz, eu vou fazer... Ok. Esse é o título, né, disso que eu vim falar com vocês: Tecnologias em Artes do Espetáculo, Desafios do Ensino-Aprendizagem Remoto. Falando um pouco sobre a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É uma universidade muito jovem, ela foi fundada em 2005, a partir do desmembramento da antiga Escola de Agronomia da UFBA, da Federal da Bahia. A Escola de Agronomia da UFBA, ela tinha esse campus avançado, né, que era um campus longe da sede, que é em Salvador, na cidade de Cruz das Almas. Então, eles resolveram desmembrar a antiga Escola de Agronomia e transformar numa universidade independente, né, uma autarquia, mas com uma característica que é bem específica da gente, que é uma universidade multicamp. Ou seja,
se manteve o campus de Cruz das Almas, onde abriga a maioria dos cursos, mas ela foi abrindo mesmo, assim, foi realmente expandindo, e a gente conseguiu, ao longo do tempo, foram abrindo outras unidades, nas cidades de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, e os campi mais voltados a artes e ciências humanas, que são o campus de Cachoeira, que é onde tem o curso de cinema e o curso de artes visuais, e o campus de Santa Amaro, que eu vou falar um pouco, que é o campus onde o Secult, que é o centro onde eu ministro as aulas. E a gente tem essa característica interessante, porque Cruz das Almas meio que concentra, principalmente, toda essa parte de agronomia, zootecnia, essas partes mais desse lado desse tipo de cultura, né, da agricultura. E a gente a universidade se expandiu e começou a criar centros voltados à saúde, à educação. Então, a gente tem vários cursos, são diversos cursos. Quem tiver dúvida, entra lá no site da UFRB e vê quais são os cursos que estão sendo ofertados agora. Essa é uma característica importante, né, da universidade, que é uma universidade que mantém centros em cidades espalhadas pelo recôncavo da Bahia, nessas cidades que estão aqui. Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado. Então, depois de Salvador, é a maior cidade da Bahia, do interior da Bahia, e é a porta de entrada para o sertão da Bahia. Então, Feira de Santana é uma cidade bem importante, não que as outras não sejam, mas Feira de Santana realmente tem uma diferença disso. E, especificamente, Secult. Eu fiz essa coisa aqui, que aí, para vocês entenderem, isso é um organograma que eu faço para entender. Eu vou destrinchar um pouco isso. O Secult é esse Centro de Culturas, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, que é o centro que funciona em Santo Amaro. A gente tem, atualmente, 6 cursos que funcionam lá, sendo que 2 deles são EAD, e aí a gente tem o Bicult, que é o principal, que foi o primeiro curso que foi fundado, que é o Bacharelado Interdisciplinar em Culturas, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. A gente tem 2 licenciaturas, que é o LIA e o LIM-MPB, que é a licenciatura em artes, e a licenciatura interdisciplinar em artes e licenciatura em música popular brasileira. Temos 3 cursos tecnológicos, que é o de produção musical, política e gestão cultural, e o TAI, que é o Tecnologias em Arte do Espetáculo, eu botei em verde para dar um destaque para a gente, e as 2 licenciaturas EAD, que é a licenciatura em interdisciplinar em artes e o licenciatura em MPB, que são os caçulas, assim, que foram criados muito recentemente, justamente no ano que começou a pandemia, lá em março, a gente estava começando essas EADs, e aí estourou a pandemia, enfim, mas estão começando a funcionar. E uma coisa interessante com relação ao nosso curso, que a gente não é departamentalizado, nós não temos departamentos, nós temos, na verdade, áreas de conhecimento, e os professores. Então, eu sou um professor do Secult, eu sou o professor do centro. Eu posso ministrar componentes, disciplinas, e posso fazer atividade de extensão e pesquisa em qualquer um dos cursos. Os cursos, a gente tem uma flexibilidade de professores para cada curso. Mas nós temos essas áreas de concentração. Essas áreas de concentração são especificamente LEA, que é Linguagens e Expressões Artísticas, é a área que eu atuo, CLT, que é Cultura, Linguagem e Tecnologia, Música e Cultura, Gestão e Política, Políticas de Formação e Códigos, Linguagem, Literatura e Discurso, que dão apoio a uma série de outras... na verdade, fornecem professores para essas disciplinas que têm a ver mais com linguagem, inglês, produção literária, produção e escritura de texto, etc. Isso é um organograma de como é que a gente funciona atualmente, tá? E aí eu tenho aqui com os nomes de todos os cursos. O maior curso que nós temos é o Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, e ele tem uma característica interessante. Você faz esse bacharelado, é um bacharelado de curta duração, você termina lá seu bacharelado em 3 anos, e você tem 2 opções.
você pega seu diplominha de bacharelado e vai entrar no mercado de trabalho, vai trabalhar do jeito que você quiser, onde você se encaixar dentro da área de cultura, linguagem ou tecnologia aplicada, ou você tem a opção de fazer um segundo ciclo. Esse segundo ciclo tem alguns cursos que você pode, a partir do momento que você sai do bacharelado, você pode entrar nesse segundo ciclo, que são produção musical, política e gestão cultural, tecnologias em arte do espetáculo. Esses 3 cursos são como possibilidades de segundo ciclo para quem fez o bacharelado. Não é obrigatório, mas é uma possibilidade. Aí nós temos as 2 licenciaturas presenciais e as 2 EADs, mas essa não é somente essa forma de entrada. Produção musical, política e gestão cultural e tecnologias em arte do espetáculo são cursos possíveis de serem feitos imediatamente já do Enem. Você já faz sem passar pelo BI, pelo bacharelado que a gente chama de Bicult, né? Pelo bacharelado interdisciplinar. Você pode já entrar em produção musical. O que é interessante, que eu acho que é o bacharelado interdisciplinar, é sempre interessante, porque aqueles 3 primeiros anos que você, talvez ainda saindo do ensino médio, você não saiba ainda exatamente. Você sabe que é mais ou menos área de humanas, área de cultura, mas você não sabe exatamente o que você quer fazer. O bacharelado interdisciplinar, você vai passar por diversas disciplinas de todas essas áreas, e você vai acabar tomando conhecimento disso e vai poder se direcionar. Eu acho que se eu tivesse um bacharelado interdisciplinar quando eu fiz a minha primeira graduação, porque aí eu vou dar um choque agora em vocês, a minha primeira graduação foi em arquitetura. Eu saí do ensino médio e fiz vestibular, na época era vestibular, e entrei em arquitetura, porque eu sabia que eu não queria nada de exatas nem de saúde, mas eu estava meio em dúvida, vou fazer arquitetura. Eu passo 4 anos na faculdade de arquitetura quando eu me dei conta que eu queria teatro. Dentro da arquitetura, eu descubro o teatro, o curso superior em teatro, e acabo indo para lá. Quer dizer, se eu tivesse no bacharelado interdisciplinar, eu já teria aproveitado isso, né? Essa minha formação em arquitetura acaba ficando uma coisa muito mais pessoal hoje. Eu não me formei em arquitetura, acabei indo lá para a direção teatral, etc. Então, eu sou professor do Secult, e fui coordenador e ajudei a implementar o curso de Tecnologias em Artes do Espetáculo, que é um curso superior tecnológico, que é esse bonitinho aí, com essa marca que eu inventei aqui agora. Falando um pouco sobre essa história, né, desse curso. O curso de Tecnologias em Artes do Espetáculo é um curso superior tecnológico, ele ainda está em fase experimental, esse é o registro que está lá no MEC. Ele funciona no campus de Santo Amaro, ele está ligado especificamente ao Secult, né, ao Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. Ele foi implantado em 2018, mas a primeira turma entrou em 2019. Então, essa primeira turma ela teve aulas em 2019. 2020, a gente começou o semestre com o Enem. Aí veio a pandemia. Então, a gente teve 2 turmas que entraram presencialmente e a gente já tem agora a 3ª turma do curso, que já é totalmente remota, a gente não conhece pessoalmente ninguém. E justamente, qual é o perfil do egresso do curso, né? O que a gente entende, que aí eu vi que todos essas tecnologias em arte do espetáculo, eles formam quem? Que é formar em cenografia, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia. É de você fazer, na verdade, eles não são técnicos, eles são artistas, criadores desses elementos que dão a forma final a um espetáculo teatral. A gente resolveu fazer isso em Santo Amaro, porque assim, a gente queria um curso de design do espetáculo, a gente não sabia exatamente como, mas já o curso de interpretação teatral e o de direção teatral, assim como o de licenciatura em teatro, já existia na Universidade Federal da Bahia e é um curso muito conhecido, é o primeiro curso brasileiro de nível superior na área de artes cênicas. Então seria muita tolice da gente querer concorrer com esse curso. Então optou-se por fazer justamente preencher uma lacuna de cursos superiores que, embora na Escola de Teatro da UFBA você abranja essas formações, você não tem uma formação específica em cada um desses cursos. Então, a gente tem, dentro do curso da gente, a gente tem uma primeira parte que é de formação geral,
e a partir de um determinado momento, no meio do curso, você começa a fazer as formações específicas e tem um negócio que chama OCA, que é uma experiência de trabalho em conjunto. OCA é uma sigla que eu não vou lembrar agora o que significa, isso está sendo gravado, olha a vergonha. OCA é como se fosse a gente tem OCA 1, OCA 2, OCA 3, que são montagens de espetáculos onde cada estudante vai, de acordo com a sua preferência, vai se alinhar, quer dizer, vai se juntar com o professor de cenografia, ou de figurino, ou de maquiagem, ou de iluminação, de sonoplastia, para realizar, e aí tem os seus créditos vão surgir a partir disso, mas é um trabalho eminentemente prático, né? A gente não chegou ainda nisso, a gente está muito no início do curso, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então vou mostrar um pouquinho como é que a gente funciona. Isso não é o teatro da universidade, infelizmente. Isso é o Teatro Dona Canoa, que é um teatro que pertence ao Estado da Bahia, ele é gerido pelo governo do Estado, mas a gente fez, junto com o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Cultura, a gente fez um convênio, então a gente usa o Teatro Dona Canoa, que é um teatro de 300 lugares, mais ou menos, como um nosso laboratório, principalmente o laboratório de iluminação, cenografia, etc. Essa foi uma foto que eu tirei durante uma aula de iluminação, né? Essa pessoa que está sentada meio de costas aqui de preto é uma iluminadora de Salvador que foi a Santa Amaro, a convite nosso, para falar um pouco da experiência dela. Uma das coisas que a gente tem feito realmente, duas características que eu acho fundamentais, no Secult como um todo, e especialmente no curso tecnológico em arte do espetáculo, que é o seguinte, são duas características que eu acho que são bem importantes. Todos nós, e aí eu estou falando da grande maioria dos professores, nós somos 75 professores de diversas áreas, todos nós somos artistas e professores. Então, todo o nosso trabalho de pesquisa e extensão dentro da universidade, todo o trabalho de ensino, ele é baseado em experiências pessoais, e todas as nossas experiências pessoais, profissionais, artísticas, dentro do campo das artes, reflete nessa experiência dentro de sala de aula, e o contrário também. Quer dizer, todo o meu trabalho de pesquisa, ele vai se refletir no meu trabalho como artista, e todo o meu trabalho como artista vai se refletir no meu trabalho de pesquisa, de extensão dentro da sala de aula. Então, eu acho essa uma característica bem interessante, porque a gente foge um pouco dos muros da universidade, a gente não fica nessa coisa entrópica de só ficar falando aquilo, né? A gente está completamente poroso, então tem uma porosidade muito grande, e eu sei, como artista, como diretor teatral e ator que sou, e produtor eventualmente, eu sei, por exemplo, como ficar numa bilheteria, eu sei subir, eu não sou iluminador, mas eu sei subir numa escada e afinar um refletor, porque eu tenho essa prática na vida prática, como artista. E assim como eu, todos nós somos. Então a gente tem professores dramaturgos, a gente tem professores musicistas, a gente tem professores e professoras específicos da área que atuam de verdade na área e trazem para dentro da universidade essas experiências. Então essa é uma característica. A outra característica que eu acho bem interessante da gente também é como nós somos artistas e somos artistas conhecidos dentro do meio artístico de Salvador, não só de Salvador, mas eventualmente a gente faz isso, a gente recebe muitos convidados, artistas que não fazem parte da universidade, mas que vêm à universidade conversar com nossos estudantes sobre as suas experiências artísticas na vida real. Então, a gente tem essas pessoas. Então, essa é uma iluminadora de espetáculos, de shows, de espetáculos de teatro, e ela foi convidada e ela vai lá falar para os nossos estudantes de iluminação sobre essas experiências dela. E isso tem sido bem interessante. E essas falas não são apenas fala, não é só uma palestra. Ela mostra, ela levanta, ela traz. Como a gente tem o Teatro Dona Canoa, a gente tem esse acesso, quando não tem, obviamente, quando não está em ensaio para nada, nem apresentando nada, a gente consegue... Os estudantes mexem em refletor, mexem na mesa de luz, conhecem na prática quais são as manhas, as coisas, como é que se faz as coisas, e, eventualmente, como nós somos profissionais da área artística, muitos dos nossos estudantes trabalham também como nossos assistentes, então vão aprendendo também na prática nessa espécie de estágio não oficial, quer dizer, a gente não necessariamente tem estágio, mas a gente usa os estudantes como
como assistentes. Isso aqui foi a aula de inauguração do semestre de 2020, com uma iluminadora também, Maria Carla, que é uma iluminadora importante daqui de Salvador, é uma pessoa conhecida, ela é uma artista, e ela veio fazer a abertura do nosso curso de Tecnologias em Arte do Espetáculo, e isso aqui é uma mostra também, temos Maria Carla no centro, fazendo uma pose magnífica, essa mulher incrível, ela tem quase 2 metros de altura, é uma mulher realmente chama muita atenção, e para mostrar um pouco também as nossas condições de trabalho. Nós não temos ar-condicionado nas salas, e isso na Bahia é complicado, principalmente em determinadas épocas do ano, porque é muito quente, mas a gente funciona atualmente no campus Pedro Lago. O Pedro Lago era uma escola municipal que foi cedida à universidade para que o campus do Secult pudesse funcionar. Então a gente funciona nos 3 turnos, os cursos tem alguns cursos que são matutinos, outros vespertinos e outros noturnos. O curso de Tecnologias em Arte do Espetáculo ele é especificamente vespertino, porque a gente entende que estudantes que vão partir para a prática, essas práticas normalmente elas são feitas no turno noturno, então a gente não quer nenhum tipo de impedimento. Isso aqui é uma amostra de alguma parte da turma. Eu estou reconhecendo algumas pessoas que são de 2019 e algumas que são de 2020. Então a gente tem alunos aqui das 2 turmas, mas não está todo mundo ainda. Finalmente, aqui ainda na época presencial, esse é um experimento com projeção e caracterização. A gente tinha uma temática nesse semestre que era uma temática de afrofuturismo. Então, os estudantes foram estimulados a produzir figurinos, maquiagens que tentassem reproduzir esteticamente isso. E a gente usou, como a gente não tinha refletores, a gente usou os projetores e imagens projetadas sobre os corpos para criar experimentos realmente assim de como é que se modifica a cor do figurino a partir de de determinado tipo de iluminação, etc. Finalmente, isso aqui, que é um dos nossos projetos, é um projeto de extensão nosso, e que é um dos projetos realmente incrível, que é o Teatro Lambi Lambi. Teatro Lambi Lambi é esse microteatro que é feito dentro de uma caixa, que é uma pessoa só do público de cada vez, que olha por um buraquinho. Aqui, no caso, a gente tem essa casinha. Tá vendo que tem uma casinha aqui, que tem uma janelinha? Então, o público olha por esse buraquinho, e por trás lá, você tem 1 ou 2 manipuladores, tem uma trilha sonora, muitas vezes a gente fica com fone de ouvido, o público fica com fone de ouvido, e tem uma pequena história de 1 a 5 minutos, que é uma pequena peça de teatro que é feita em forma de microteatro, né, de teatro de manipulação. Nossos estudantes passam por isso sempre, quer dizer, é uma coisa quase que não é obrigatória, mas tem 2 componentes que trabalham especificamente com o Teatro Lambi Lambi, e essa foto foi tirada numa mostra internacional de Teatro Lambi Lambi realizada no Teatro Castro Alves, em Salvador. Então, os alunos se deslocaram de Santo Amaro para Salvador, que são 90 quilômetros, e apresentaram suas mini peças, e foi um sucesso tremendo, assim, e a gente tem conseguido resultados realmente muito, muito bonitos, muito poéticos, dramaturgicamente muito bem construídos, e visualmente lindos, assim, tanto externamente as caixas são lindas, quanto as pequenas objetos manipulados, a iluminação, a sonoplastia. Então, é uma forma micro de você conseguir colocar na prática esses conhecimentos das aulas de cenografia, figurino, iluminação, sonoplastia, etc. Finalmente, aí eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho feito a partir do momento que veio a pandemia. No dia 16 de março de 2020, eu recebi um e-mail da reitoria da universidade dizendo que todas as atividades haviam sido suspensas até segunda ordem e que não saberíamos quando é que voltaríamos. Isso foi em 16 de março. Coincidentemente, eu estava com uma peça em cartaz no Teatro Gregório de Matos, aqui em Salvador, que era A Última Virgem, que a gente estava iniciando uma temporada. A gente tinha feito a primeira semana de temporada, e também no dia 16 de março, na segunda-feira, eu recebi um e-mail também da prefeitura. O teatro é um teatro da prefeitura, que todos os teatros estariam sendo fechados
com todas as atividades suspensas. A universidade passa por um tempo, todo mundo passou por um tempo meio sem saber o que fazer, e aí inventou-se o semestre 2020.3, né, que é um semestre que eles encaixaram ali no mês de setembro, na verdade, em que eu ministrei uma disciplina chamada Laboratório de Dramaturgia. Eu sou dentro da universidade, eu ministro basicamente os componentes de dramaturgia, história do teatro e eventualmente outros. Nesse laboratório de dramaturgia, aí é uma experiência prática, assim, eu fui aprender a usar o ensino remoto. De que maneira eu podia trabalhar com o ensino remoto? Eu nunca tinha feito nada disso, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu comecei a entender de que forma eu poderia transpor as dinâmicas da minha sala de aula, principalmente a princípio das disciplinas teóricas, de que modo eu ia transpor essas dinâmicas para esses encontros remotos. E aí eu fui buscar justamente uma coisa que eu acho que é uma chave importante, quer dizer, eu me matriculei em um curso de História da Arte com Tio Virso, que é, na verdade, Wilson Gonçalves, o professor Wilson Gonçalves de História da Arte, que ele ministra cursos de História da Arte, cursos livres de História da Arte. Então eu me matriculei em 2 cursos dele para entender exatamente como é que era a dinâmica dele, de que forma eu poderia, observando um professor que já fazia isso há algum tempo, de que forma eu poderia aprender com ele, apesar de não ser especificamente da minha área. Ele é História da Arte, basicamente artes visuais, mas foi muito interessante eu aprender com o Tio Virso, com Wilson Gonçalves. Então, esse meu laboratório de dramaturgia foi muito inspirado nessas aulas de Tio Virso. Eu também depois fui ampliando o meu repertório como professor, fiz outros cursos, fiz 2 cursos de formação de professor remoto, que a universidade promoveu para a gente. Então, algumas coisas bem chatinhas de modos de avaliação, essas tecnologias que poderiam ser utilizadas, etc. Finalmente, em 2020.1, eu ministrei 2 disciplinas, 2 turmas, né? Linguagens e Expressões Artísticas e Laboratório de Encenação. Sobre o Laboratório de Encenação, eu tenho até algumas imagens aqui desse resultado que foi bem bacana. Linguagens e Expressões Artísticas é uma disciplina, tem Linguagens e Expressões Artísticas 1 e 2. É justamente a ideia nunca é ter apenas um professor de uma área só, são sempre professores de pelo menos 3 áreas diferentes, pode ser até 4 ou 5 áreas diferentes, então tem sempre um professor, eu de artes cênicas, alguém de música, alguém de visuais, ou alguém de artes digitais, ou alguém de MPB, por exemplo, lá do curso de MPB. Então, a ideia é a gente divide em módulos e a gente faz um panorama geral das artes. Em Linguagens e Expressões Artísticas 1, a gente faz um panorama geral também da estética, de filosofia, história um pouco, e puxa essa brasa para a sardinha das artes. E LEA 2, que é o Linguagem e Expressões Artísticas 2, a gente já foca mais em trabalhos mais específicos de cada uma dessas áreas dos professores, e os estudantes são estimulados a produzir obras, pequenas obras e tal, que a gente tem um resultado bem interessante. A outra disciplina que eu dei lá em 2020.1 foi o Laboratório de Encenação, que a ementa pede que os estudantes, na verdade, uma fundamentação teórica sobre o que seja encenação, sobre o que é uma encenação, e que a gente coloque isso na prática. E aí eu tive uma ideia justamente quando eu falo de ampliação de repertório, aí eu vou voltar a esse assunto mais adiante, que eu acho que essa é a coisa mais importante. Quer dizer, quem quer dar aulas de modo remoto precisa ampliar seu repertório, não só de domínio dessas tecnologias, mas também o repertório do que está se fazendo nesse campo, especificamente nas artes do espetáculo, o que está se fazendo nas artes do espetáculo. Eu fui pesquisar o que estava se fazendo em teatro na época. Justamente a gente teve esses momentos de grupos de teatro apresentando espetáculos específicos que tinham sido criados para esse formato Zoom, ou um formato ao vivo, mas exibido via YouTube, ou com ou sem a presença de público através dessas janelinhas e tal. Então eu fui ampliar o meu repertório disso para poder ser uma espécie de filtro para os estudantes dentro de laboratório de encenação, dentro de toda a teoria de laboratório de encenação que
que eu ministrei, que aí sim, a teoria de laboratório de encenação é tanto para o presencial quanto para o remoto, para que esses estudantes trouxessem essas experiências, quer dizer, essa minha experiência, a experiência deles, na verdade, não minha, mas essa experiência para produzir pequenas obras que pudessem ser transmitidas remotamente. Então eu vou trazer algumas imagens disso, que foi bem bonito. E em 2020.2 eu ministrei uma outra disciplina bem interessante, que foi Repertório, Poéticas Teatrais e Audiovisuais, junto com duas outras professoras, elas trataram especificamente de poéticas audiovisuais. Uma falou sobre documentário, a outra falou sobre filmes de animação, e eu trouxe justamente ampliação de repertório para teatro pós-dramático, teatro contemporâneo. Esse teatro todo que é feito a partir da segunda metade do século XX até os dias de hoje, avançando para o século XXI, e para a quebra de paradigma de 2020, que eu acredito que a gente tenha tido uma grande quebra de paradigma, principalmente na noção de presença. Eu acho que a gente muda a nossa ideia de presença, porque tem lá no livro de Lehmann, O Teatro Pós-Dramático, tá? Caiu tudo aqui, que é o teatro dele, de Hans Thies Lehmann, que é o teatro pós-dramático, ele diz que pode se chamar de teatro tudo aquilo em que público e artistas estão produzindo no espaço e no tempo simultaneamente. Eles estão no mesmo espaço e no mesmo tempo. Eu acho que esse paradigma a gente quebrou, porque a gente não pode mais estar no mesmo espaço por causa da pandemia, mas a gente pode compartilhar o nosso tempo. Então, estar no mesmo tempo é diferente de você ver uma peça pré-gravada. E a gente começou a experimentar isso como público, eu pelo menos. É diferente a experiência de eu assistir a um espetáculo que já estava lá pré-gravado e que eu estou assistindo na hora que eu quero, de a experiência de, 8 horas da noite de quinta-feira, eu tenho um espetáculo do grupo que vai apresentar para mim via Zoom. O fato do grupo estarem, mesmo que eles estejam em suas casas, e aí, rapidamente a gente entendeu essa mudança de paradigma, que é esse compartilhamento do tempo. A noção de presença e estar presente é compartilhar o mesmo tempo juntos. Mesmo que a gente assista depois, mas ao vivo, no mesmo tempo, é mais emocionante. Pelo menos funcionou assim para mim. Isso foi bem interessante. E agora, nesse 2021.1, que a gente está aqui no 2021.1, eu estou ministrando duas disciplinas, História e Teoria das Artes do Espetáculo, uma matéria teórica, que é um programa até bem conservador, sobre teatro desde a Grécia até o teatro contemporâneo. Eu incluí, por conta própria, teatro não ocidental, então vou falar um pouco sobre África e diáspora africana, teatro chinês, teatro japonês, teatro do mundo islâmico. E estou dando a grande estrela do semestre, que é Matemática Básica para a Cena. Vou até beber um copo d'água. E eu quero fazer matrícula, hein? Matemática Básica para a Cena é uma disciplina que estava meio sendo relegada a um segundo plano dentro do nosso currículo, porque ela precisa de 2 professores, né? A gente está, nesse semestre, tem uma professora de matemática que é responsável por toda essa parte teórica da matemática mesmo, e de trazer a ementa da disciplina, e eu para puxar os exemplos para a área de artes cênicas. Então, a gente está muito no início da disciplina, mas a gente está, na verdade, a trazer para uma dinâmica diferente, para que a matemática não seja apenas uma ferramenta abstrata para alguma coisa, não, para que a gente possa usar na prática. Então, a gente estava trabalhando com razão, proporção e percentual. Era a ementa lá do primeiro módulo da disciplina. Então, eu trouxe para os alunos assim, eu tenho um teatro de 400 lugares, o ingresso custa R$30, eu tenho direito a 40% da casa de meia. Se eu lotei com 60% de inteira e 40% de meia, quanto dinheiro eu tenho na bilheteria? Quanto dinheiro vai para direito autoral? Quanto dinheiro vai para ECAD? Desse dinheiro que saiu para direito autoral e ECAD, aluguel de teatro, quanto fica de líquido? Então, o diretor vai receber 12%, o elenco cada um vai receber 6%. Quanto dinheiro? Aí eu tenho um problema que os alunos vão ter que me apresentar no dia da aula, lá na próxima aula, assim, quanto cada ator recebeu. Então, assim, a gente está trazendo para a prática do dia a dia de produção e agora também de cenografia, volume. Tem umas questões interessantes, assim, eu tenho um teatro que ele tem
tanto de largura, a plateia junto com o palco, né? Tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de altura. Qual é o volume total do edifício? Quantas horas de ar-condicionado eu preciso deixar ligado para refrigerar corretamente? Porque essas informações de quanto tempo a partir de cada metro cúbico são características que o fabricante do ar-condicionado vai me dar. Então, calcular essa metragem cúbica, calcular quanto de fita adesiva eu preciso comprar para grudar o linóleo no chão, para não comprar nem em excesso, nem comprar faltando. Quanto de tecido eu tenho que comprar para, se eu quero determinadas peças de roupa que usam cada uma metragem. Então, a gente está usando a matemática, é uma matemática básica, óbvio, não é uma matemática muito complicada, mas a gente está trazendo a matemática para assuntos do dia a dia de um profissional de artes cênicas. E tem sido bem divertido. A gente tem criado... Quando eu falo bem divertido, é um exagero. Já repito, eu estou repetindo isso aqui. Por quê? Não é bem divertido. Minha aula de matemática é ótima, a melhor do mundo. Não é, gente. Mas a gente tenta, né? Faz uma dinâmica, vai lá, o professor vira um mestre de cerimônias. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Isso foi essa disciplina Laboratório de Encenação. As nossas turmas são muito pequenas, né? São muito reduzidas. Eu não abri a câmera nesse dia. Esse segundo, que é Maciek Rosalski, ele é um professor que ele é polonês, mas ele é professor do nosso centro, né? E ele veio com uma proposta de fazer meditação e respiração, que a gente entendeu naquele momento que era importante, por mais que eles estivessem na frente de um computador, ou de um tablet, ou de um celular, que era importante a gente garantir um tempo da aula apenas para a pessoa relaxar e respirar. Que isso dure 10 minutos da aula. Era um momento importante desse estar ali, dessa concentração, que eu comecei a chamar de respira e não pira, que era um momento justamente desses estudantes estarem, da gente trazer os estudantes meio que para um ambiente seguro e de concentração, para que eles pudessem trabalhar criativamente. Então aí a gente já está fazendo justamente nesse laboratório de encenação. Dessa turma surgiram realmente resultados muito interessantes. Essa turma surpreendeu todo mundo, porque os resultados foram realmente muito bonitos. Então, essa aqui é a aluna Nick Figueiredo, ela na verdade, um teste de maquiagem que ela acabou até modificando depois, mas ela nasce, e aí tem uma coisa de cenografia, estão vendo aqui que ela colou lá com fita adesiva o fundo para ficar cor-de-rosa, porque a personagem que ela inventou tinha essa peruca loura, era meio um coelhinho, um bichinho, mas que falava coisas super profundas e sérias, enfim, era uma brincadeira que ela estava propondo. E aí a gente falou sobre posicionamento de câmera, falou sobre iluminação, como você utiliza objetos, um pequeno abajur, uma luminariazinha de centro de mesa, ou a luz do celular como um objeto de iluminação, como é que você vai produzir cenografia, figurino, dentro da sua própria casa, com elementos que você tem em casa. Então eu trouxe justamente para os conteúdos das disciplinas, coisas que a gente podia fazer em sala de aula. Ou em sala de aula não, mas dentro de casa. Cada um em sua casa. Houve uma característica interessante também, porque quando, no início do ano, a gente recebe estudantes de diversos lugares do país. Por causa do Enem, eles acabam convergindo lá e tal, e aí alugam casas, se juntam para fazer pequenas repúblicas e tal. Quando veio a pandemia, que a pandemia começou a se prolongar, que todo mundo achou que ia durar 15 dias e acabou durando mais 45, depois mais não sei o quê, as pessoas tenderam a voltar para as suas cidades natais, para ficar com as suas famílias, para diminuir a despesa e tal. Então a gente tem Nick, que está morando no Rio de Janeiro, tem Vinícius, que está em Porto Alegre, tem gente que está em Recife, tem gente que está espalhada pelo interior da Bahia, mas o fato da gente estar com aulas remotas permite que essas pessoas permaneçam em suas casas, e aí cria, por um lado também, problemas de, muitas vezes elas dividem o quarto com outra pessoa da família, ou a internet só funciona bem num determinado ponto da casa que fica passando gente, então a gente tem esses problemas que a gente precisa resolver, eu vou falar um pouco sobre isso. Esse é um resultado de um poema, a aluna Maria fez esse poema, e ela justamente, no horário da aula, essa luz rebatia muito nessa porta que tem essas coisas com vidro, e essa janela. E aí a figura dela ficava sempre em silhueta.
Então a gente utilizou isso como uma iluminação natural, mas que criava um efeito dessa figura que tinha a ver com o poema, essa figura que fica transitando pela casa e a gente não vê o rosto dela. A gente não via o rosto da atriz em nenhum momento, né, da aluna. E isso era muito bonito. O efeito disso, intencionalmente causado por isso, fica. E essa é uma imagem da cena dela. A outra coisa foi a aluna Marina, que ela pegou um trecho do quarteto de Rainer Miller e fez essa figura andrógena, meio masculina, meio feminina, e ela fazia isso dentro do armário. E aí tem uma série de, óbvio, tem uma metáfora de sair do armário e voltar para o armário. Então ela começava a cena dela com as portas todas fechadas, e aí ela saía de dentro do armário, começava a fazer um trecho, e aí abria as outras portas e tal, e essa coisa que ela traz na mão, na verdade, é um coração que estava dentro do fecheclé, dentro da braguilha da calça dela. Então ela abre a braguilha como se fosse urinar, e ela tira lá de dentro um coração. É bem interessante, Marina é uma aluna bem inteligente e tal, e ela fez. E é interessante de você ver tanto a proposta de encenação da aluna, quanto a proposta dela como atriz, são propostas interessantes e que eu dirigi, foi a primeira vez que eu dirigi alguém remotamente. Eu tive alguns encontros, só eu e ela, onde eu dirigi a performance dela, a cena dela, e o resultado é realmente surpreendente. E ela optou por fazer ao vivo para a turma, que essa é uma outra coisa que a gente fala. E esse é o aluno Vinícius, que ele fez um trecho da peça In On It, de Daniel MacIver, e que aí, justamente, ele, além de gravar, esse não foi feito ao vivo, né? Ele pré-gravou, editou e, na apresentação da disciplina, ele apresentou essa gravação, né? Então, essa é uma outra forma de resultado. Tanto a gente tinha Marina, que fez ao vivo lá para todo mundo ver, como Maria também fez ao vivo para todo mundo ver, como Vinícius pré-gravou, porque ele tinha uma série de efeitos visuais que ele queria, essa multiplicação do próprio rosto dele e tal, do personagem. Mas isso, sim, também como um resultado de uma encenação, quer dizer, uma proposta de encenação interessante. E, para finalizar, algumas coisas que eu aprendi. É importante para a gente tentar criar um ambiente seguro e concentrado para os estudantes, principalmente nas práticas. Outra coisa é ampliação de repertório. Eu ouvi uma coisa de alguém outro dia que falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é: eu não quero tirar ninguém da zona de conforto, eu quero ampliar essa zona de conforto. Isso, para mim, mudou uma chavinha de compreensão de zona de conforto muito interessante. Assim. Não me interessa tirar a pessoa de zona de conforto se eu vou botar ela num lugar não confortável. Não, vamos ampliar essa zona de conforto, vamos fazer com que essa zona de conforto se amplie e fique maior, para que a pessoa possa se locomover dentro dessa zona de conforto, que não seja uma coisa sufocante. Outra coisa que a gente descobriu foi as formas criativas, artísticas, de utilizar as ferramentas disponíveis, Google Sala de Aula, Siga, WhatsApp, YouTube, Instagram, e o próprio Google Meet, e que também, outra coisa que alguém falou recentemente, que assim, o teatro mudou com a pandemia, por causa da internet. E o que eu acho é que a internet mudou com a pandemia por causa do teatro também. Então, eu inverto o raciocínio, porque eu acho que a gente, quando os artistas, que às vezes, nós, artistas da cena, que gostamos de palco, eu gosto de cheiro de teatro, gente, aquele cheiro meio de mofo, meio de suor velho, meio de fantasma. Gosto desse cheiro. Me sinto em casa. Eu sou do teatro, eu gosto de teatro, eu gosto de palco de madeira, eu gosto de cortina velha, mofada, gosto mesmo. E aí, por causa disso, eu meio que eu era avesso a essas novas tecnologias. Quando a pandemia me obriga a utilizar essas tecnologias, eu modifico essas tecnologias. Eu modifico a utilização disso, eu modifico a minha relação com isso. Eu acho que se modifica muito, a internet modifica quando a gente invade e começa a fazer. Então, eu assisti o espetáculo de Gerald Thomas, criados especificamente para a internet, o que é uma grande revolução. Alguns desafios que a gente enfrenta, e aí tem muito a ver também com condições socioeconômicas dos estudantes, que é falta de equipamento e falta de conexão de internet de boa qualidade. Foi aí que eu entendi que, muitas vezes, eu precisava
aceitar um trabalho pré-gravado, por exemplo, porque talvez na hora da aula o estudante não pudesse estar com a internet boa ou não estava num local adequado para fazer a cena. Então, muitas vezes tem uma aluna que foi literalmente para dentro de um guarda-roupa gravar o áudio dela, porque era o único lugar de silêncio da casa naquele momento. Ela gravou o áudio, depois ela superpôs esse áudio, o editor botou numa série de imagens que ela mesma captou. Então, a gente tem tido trabalhos criativos bem interessantes, mas isso é realmente um desafio, né? Gente assistindo aula pelo celular, gente assistindo aula pelo tablet. Tem para mim, uma das imagens mais marcantes desse período de dar aulas remotamente tinha um momento que eu pedi para todo mundo abrir a câmera num momento específico lá, só porque eu queria ver as carinhas e tal. E aí peraí, professor, já vou, um aluno, né? Peraí. Aí ele veio, demorou um pouquinho, 30 segundos, e aí ligou a câmera dele, e aí eu percebi que ele estava dentro de um carro com cinto de segurança, na rua. Aí eu falei, Ed, você está no carro? Como é isso? Não, professor, que eu estou trabalhando como Uber durante a pandemia. Porque eu perdi o emprego, estou trabalhando como Uber, com o carro do meu pai, mas eu estou aqui na horário de trabalho, mas é a hora da sua aula, eu não queria perder, eu fico ouvindo a aula. Então a gente começa a se deparar com uma realidade realmente muito diferente do que a gente tinha na sala de aula. Então, é a realidade que a gente tem, vamos também, isso vai acabar refletindo na forma de avaliação, etc. Outra coisa que eu dou muita aula teórica, né? E muitos estudantes não têm outro meio de acessar as aulas a não ser o celular. E você escrever uma redação, um resumo, uma resenha para entregar, para ter nota, você escrever inteira no celular é um sacrifício horrível. Isso vai dar um alerta terrível e você não consegue ver o texto completo e tal. Então a gente começou a se deparar que realmente assim, eu não tenho respostas a isso. Como é que eu faço? A estudante não tem. A única forma que ela tem de assistir às aulas e redigir os trabalhos escritos é no celular. O que eu faço? Não sei. Eu realmente não sei. De que modo a gente pode modificar, ou ela fazer uma coisa mais oral, ou ela escrever num caderno e fotografar. Isso eu tive com um aluno que eu estava com muita dificuldade. Eu falei, faz o seguinte, escreve num papel, fotografa e me manda as fotos. Aceitei o trabalho dele assim. É nesse sentido que a gente fez também apresentações em tempo real e apresentações pré-gravadas. Então, eu aceitei esses trabalhos artísticos tanto de uma forma quanto de outra. Os estudantes aqui escolhiam qual era a melhor forma que fosse mais adequada para eles. Então, eu realmente entendi que essa era uma forma interessante. E finalizo, realmente, com o devir, que é mais uma pergunta, não tem uma resposta disso. O que muda daqui em diante? O que quando a gente retornar ao trabalho presencial, o que muda? Aí eu finalizo a minha apresentação com uma imagem que eu espero que sirva de inspiração para todo mundo. É isso aí. Celso, uma pergunta. Você acha que alguma coisa permanece? Você fala das tecnologias, dos nossos aprendizados de agora, quando voltar ao presencial, o que você acha que permanece? E qual a mentalidade da escola onde você trabalha em relação a isso? O que você acha deles? Tá. Duas coisas eu acho que vão acontecer. Talvez a prática de ensino e aprendizagem, talvez haja uma resistência maior. Mas eu acredito que da parte administrativa, e aí isso eu falei para o reitor, numa reunião que eu tive com o reitor, quando eu era ainda coordenador do curso, a gente estava numa reunião remota, com todos os coordenadores de todos os cursos, de toda a universidade, e eu falei, nunca mais conte comigo para uma reunião presencial. Eu não vou me deslocar de Salvador para Cruz das Almas, que é o local onde fica a reitoria, que são 270 quilômetros, 200 quilômetros, sei lá, 170, eu não sei exatamente a medida. Eu passo o dia inteiro. Eu saio daqui 6 horas da manhã de minha casa para chegar lá às 9 horas da manhã, ter uma reunião de 9 a 1,
almoço em Cruz das Almas, pego o meu carro e volto e chego em Salvador no final da tarde. Não faz sentido. É um gasto de combustível, é um gasto de tempo que não faz sentido. Quando a gente pode resolver isso muito aqui. Isso é uma coisa. Não conte comigo mais para reunião de departamento presencial. A não ser que eu esteja já na universidade, dentro do campus, e tenha que estar lá porque eu vou dar aula depois. Então, conte comigo, eu vou estar lá, mas eu posso até assistir no meu computadorzinho, eu ligo na sala dos professores, está tranquilo. Com relação, eu acho que a gente vai ficar mais flexível, eu acho que a gente é uma geração que vai ficar mais flexível à não presença física pessoal dos estudantes em sala de aula, como uma forma... Agora, como é que vai ser a forma de híbrida de acompanhar as aulas? Eu não sei. Eu realmente não sei. Uma coisa que eu sei com certeza é que eu vou aceitar trabalhos pré-gravados. Isso na área artística, entendeu? Então, em vez de eu transformar minha sala de aula num local de performance, porque eventualmente precisa de uma produção muito grande, isso é muito complicado, a pessoa vai fazer em sua própria casa, vai gravar ou transmitir. E aí eu lembro que recentemente, quer dizer, antes ainda já lá no presencial, teve um dia que era 4 alunas, mulheres, estavam apresentando um trabalho que era um micro recital de poesias, daquela disciplina Linguagem e Expressões Artísticas, né? Então, o trabalho artístico final delas era um recital de poesias. Cada uma recitava um poema de uma poeta mulher baiana. E aí uma das alunas não pôde no dia, presencialmente, porque estava em outro canto. E aí o que as alunas fizeram foi genial. Elas ficaram as 3 numa fileirinha, como elas iriam fazer esse recital, e uma delas ficou segurando o celular dela, com a outra se apresentando via FaceTime, via na hora. Isso antes, já no presencial, a gente nem pensava nisso ainda. O que é muito interessante, o que eu acho que é muito interessante de você começar a trazer essas tecnologias para o dia a dia. Eu acho que vai rolar. Não sei como ainda. Está muito cedo, a gente não sabe ainda. Eu realmente não sei. E você tem percepção dos seus colegas em relação a isso? Eles têm pavor do que está acontecendo agora? Tem. Tem pessoas... Assim, tem pessoas que têm horror a isso tudo. Eu já tinha porque existe uma coisa que é o seguinte: nós todos aqui, não tem ninguém aqui que não seja migrante digital. Nós somos todos migrantes digitais. A gente nasceu, quem nasceu mais jovem aqui nasceu nos anos 90. Quem nasceu a partir de 2000 já é nativo digital. Os nativos digitais já têm uma percepção diferente do mundo. Apesar de eu ser um migrante digital, eu tenho uma flexibilidade muito grande dentro das tecnologias. Eu sou muito curioso e eu sou muito... Eu tenho um privilégio de ter um equipamento bom e uma boa velocidade de internet, mas eu não me aperto quando tem que preencher coisas, quando tem que abrir uma sala do Google Classroom, quando tem que abrir uma sala aqui E isso nem é uma coisa de idade. Eu sou um homem de 53 anos de idade. Outro dia, uma amiga minha, que é muito mais jovem, não tem 40, ainda 30 e poucos. Celso, como você faz aquele negócio no computador que fica um monte de janelinha com a cara das pessoas? Ela não sabia nem o nome. Então, existe uma geração que não sabe nem dar nome a esse novo mundo, que é uma reunião do Google Meet. O que ela queria fazer é como eu faço para abrir uma reunião do Google Meet. Ela não sabia dizer isso. Aquele negócio que fica um monte de janelinha com as carinhas das pessoas. E eu ensinei a ela, enfim. Então, eu acho que meus colegas, eu não sei, e aí eu tentei entrar em contato com alguns colegas da área de música para saber como é que estavam as práticas de música. Que eu não sei como é que estão. Eu não consegui resposta ainda. Então, provavelmente, quando a gente terminar aqui, eu vou ter todas as respostas do mundo do povo de música. Então, eu vou falar para vocês depois. Mas eu não sei como é que estão as práticas de música. Porque música, muitas vezes, você precisa de uma sincronia que essa diferença de tempo aqui... Como é que chama isso? Esses lags, enfim, esses delays, né, que a gente esses tem. Delays, né? Exatamente. Esses delays são muito complicados, né? Eu tive uma experiência, independente da universidade, eu tive uma experiência com o projeto
escuta Nelson Rodrigues hoje, que a gente fez leituras cênicas de peça. E esse delay atrapalha muito na dinâmica de uma leitura de uma peça, por exemplo. O delay atrapalha uma coisa que eu gosto de usar nas peças, que é superposição das vozes. Eu gosto de todo mundo falando ao mesmo tempo. No Google Meet você não tem como fazer isso, porque ele escolhe quem é que ele vai... Os ensaios virtuais da gente foram extremamente complicados, assim. Eu estava falando com o Geraldo que a gente não conseguiu manter um espetáculo ensaio virtual, porque a gente queria esses efeitos, né, de um falando sobre o outro, e na plataforma a sobreposição é definitiva, ela não é contínua, né, então assim... E aí o que acontece? Eu ensaiei o Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, todo virtualmente. A gente fez 1 mês e meio de ensaios diários aqui, e eu fui para a sala de ensaio, eu só tinha 3 ensaios para montar a peça, para levantar a peça. 3 ensaios presenciais. Então, quando a gente chegou para o primeiro ensaio presencial, já estava tudo muito adiantado, realmente muito esboçado. Então, acho que foi uma vantagem disso. Com uma característica impressionante, porque a atriz que fazia a Dália está morando em Portugal, o outro está morando em São Paulo, a outra está morando em Feira de Santana, e a gente pôde ensaiar a peça inteira. Então, tem funcionado. Eu acho que algumas coisas da prática do dia a dia vão mudar, sim. Acho que vão mudar. Eu não sei como, mas... Diga. Celso, 2 coisas. Primeiro, é que eu nunca assisti um Beijo no Asfalto que eu não tivesse gostado. É o texto melhor que eu acho para montar. Meu Deus do céu, todas as montagens que eu vi de Beijo no Asfalto foram muito boas. Algumas, inclusive, impactantes, né, Yuri, que a gente assistiu aqui em Belo Horizonte. Outra coisa, uma coisa que eu queria dizer também, né, o Celso, é que a gente sempre teve essa máxima do aqui agora, né? E aí a gente abre, né? E aí a gente tá flexibilizando o aqui, né? Mas o agora, não, né? O agora a gente ainda queremos preservar. Acontece aqui agora com todo o risco, com, né, imprevisibilidade, com a possibilidade do erro, né? Manter um pouco isso, né? Na internet. Na verdade, a gente de teatro, grosso modo, né? A gente tinha muitos preconceitos, né, Celso? Para ser sincero, e um deles era essa questão do vídeo. Essa questão do vídeo, né? E é um preconceito, uma dificuldade que nos distanciou dessa linguagem durante muito tempo, né? Que caminharam em separado, né? Então, você vê assim, você tem o profissional, o audiovisual é um outro povo, né, que não tem a ver, que trilha um caminho diferente. Então, existia um fosso que separava a gente. E agora, a pandemia, de uma certa forma, nos fez criar pontes entre esses 2 caminhos, né, Celso? E isso você está coberto de razão. A gente contaminou o audiovisual. Não sei se para bem ou para mal, mas... O audiovisual tem pavor do ao vivo. Para eles, o povo de audiovisual tem pânico de ao vivo. E a gente não tem, a gente vive no ao vivo. De teatro, a gente só goza do ao vivo. E aí o povo de audiovisual começou a tomar banhos da gente, porque a gente faz ao vivo mesmo. E eles começaram a entender que o erro faz parte, que o erro é criativo, o erro pode ser uma coisa bacana. Caiu a internet, continua, não tem como parar. Então tem uma série de coisas que a gente faz, que o povo do audiovisual... A gente descobriu essa fronteira, né, entre audiovisual e teatro agora. Essa fronteira ficou bem, bem determinada, e tanto eles começaram a gente começou a transitar por essas fronteiras. Eu acho que a gente só tem a ganhar junto. Eu acho engraçado. Eu botei no chat o link para quem quiser assistir o Beijo no Asfalto, que a gente gravou no teatro. É gratuito. Opa, quanto é que está o ingresso aí para a gente ver aqui agora, Celso? Então, é secreto, viu? É só para você. Mas é engraçado, porque assim, você está falando desse ao vivo aí, né? E ele é independente da câmera para a gente, né? Então, assim, os professores lá ficavam intrigados como é que eu conseguia dar aulas
tranquilas, normais para mim, né? Falando para a câmera, tudo. Mas você é do teatro. Eu falei, mas desde quando o teatro tem câmera? Eu brinco... Você consegue fazer isso porque você é do teatro, mas fala, desde quando o teatro tem câmera? Eu falo assim, então eu dou a minha aula presencial também do mesmo jeito que eu dou a aula aqui, entendeu? Assim, não faz diferença, né? A gente já é do presencial, né? A gente já é do acontecimento imediato, né? O temporal imediato, etc. e tal. Mas eu também tive que rever esse tempo, né? Assim, para os meus alunos, entendeu? Assim, aceitar essa questão do tempo, da temporalidade deles, porque eu não sei se eles estavam assistindo a minha aula ou não em determinado momento, porque eles não tinham uma conexão para assistir a aula, né? Você levantou alguma coisa do Uber aí que eu achei interessante e eu queria expor um exemplo que é a Sol, né, que é uma professora lá da Escola de Tecnologias da Sena, né, que dá caracterização e maquiagem, do problema pessoal dos alunos, né, em determinadas circunstâncias, que ela falou do aluno não poder se maquiar em casa. Ele só poderia se maquiar se estivesse dentro da escola, entendeu? Assim, porque é uma repressão cultural também. Então, assim, isso me tocou bastante, assim, quando ela falou isso, eu pensei nisso, falei assim, nossa, isso nem sequer passou pela minha cabeça que o aluno não poderia, na casa dele, né, fazer uma maquiagem ao vivo, assim, para a câmera, etc. Ele teria que fazer escondido do pai, né, para depois mostrar para a câmera. E na escola ele faria, entendeu? Assim, o presencial ali é fundamental, né, para ele. Então, assim, eu achei esse exemplo do Uber também, né, porque eu tenho alunos também que são Uber, viraram Uber, viraram Uber, né, e tem alunos que estavam trabalhando presencial nas minhas aulas. Assim, meu horário mudou na empresa, eu tive que ficar na empresa, e ela, uma das alunas minha assiste a aula, né, porque o horário dela acaba 6 horas da tarde, minha aula começa às 19 horas, mas ela não dá tempo dela voltar para casa, dava tempo dela ir para a escola, mas não dava tempo dela voltar para casa e ligar o computador e fazer as coisas, então ela fica no trabalho, entendeu? Assim, ela tem aula dentro do escritório onde ela trabalha, ela pegou a chave do escritório e ela tranca o escritório depois de 10 horas da noite, quando ela termina as aulas, entendeu? Assim, então, são circunstâncias que foram modificadas aí, né? Agora, tem também uma coisa, essa questão socioeconômica, porque, por exemplo, na época do presencial, não foram poucos os relatos de estudantes, professor, não vou poder vir para a sua aula semana que vem porque eu não tenho dinheiro para passagem. Porque é uma questão socioeconômica que infelizmente, é uma coisa que aí piorou muito de alguns anos para cá, mas isso é como uma coisa, eu não gosto de... Uma professora outro dia estava reclamando, eu não gosto da aula porque eles ficam todos com as câmerazinhas fechadas, a gente não sabe se estão prestando atenção ou não. Mas quando a gente está dando aula presencial, eles ficam nos celulares, gente. Fica, e eu falei assim, de vez em quando tem uma colega minha na universidade, que eu brinco muito com ela, falou assim, sabe aquele aluno que fica com aquela cara de olhando para sua aula, como se você não tivesse lá, desesperado? Pelo menos essa pessoa não está olhando para mim pela câmera. Eu sei que ele estará com a câmera desligada e ele não vai estar olhando para mim. Então isso me anima muito de dar aula. Tem uma professora daqui, chama Lia Lordelo, ela tem uma proposta de pesquisa dela que chama Palestra Espetáculo. A Lia está com vocês também? Lia Lordelo tá. Do Demente? Exatamente. Que lindo. Não sabia, não. E ela é minha chefe se a gente tivesse departamento... Atualmente, ela é a chefa do Linguagem e Expressões Artísticas da área. Então, ela é minha chefe de departamento. E Lia tem feito agora, ultimamente, uma coisa dessa, que é uma palestra, mas como é feita por uma artista, ela mesma é a palestrante, ela transforma a palestra num espetáculo, numa performance, e é muito interessante. Que ótimo. E o que a gente tem feito, e na verdade, quando eu assisto uma palestra espetáculo dela explicando o que é palestra espetáculo, ela faz uma palestra espetáculo para explicar o que é palestra espetáculo. Eu começo a entender que eu uso a minha experiência como ator na sala de aula, as dinâmicas que eu crio, e isso se transpôs para esse mundo virtual. Essas dinâmicas, eu só tive que adequar isso a essa pequena tela, mas é a mesma coisa. Eu sou o mesmo professor aqui ou na sala de aula.
Eu não sou... Agora, eu imagino que tenha gente que tenha problema com câmera, que tenha problema com autoimagem, porque você dando aula, eu estou me vendo aqui, por exemplo, eu estou me vendo aqui num quadradinho, aí eu fico, ó, meu melhor ângulo é esse aqui, então eu vou dar aula toda aqui assim, hein? Você fica escolhendo seu melhor ângulo, você se vê, que realmente é uma coisa, você tem esse espelho, mas é a mesma coisa de você dar aula numa sala com espelho, que eventualmente a gente de teatro botam a gente numa sala com espelho, que não seria adequado, não seria uma sala de dança. Mas Diga. Eu estou preocupado com uma coisa aqui. O Celso tem até que hora com a gente aqui? Até às 5? Até 3h30. 3h30. Até 3h30. Porque eu tenho umas perguntas que eu tenho que fazer, Yuri. Tira o pé da minha janta aí. Deixa eu só fazer um comentário que ele falou de uma metodologia que ele utiliza, que é que ele utiliza, não, que é a escola, né? Que a escola dele utiliza, que é o teatro lambe-lambe. Eu acho que é uma coisa que é muito subaproveitada em tecnologias da cena, viu, gente? Porque você fazer a miniaturização de tudo, você consegue entender conceitos muito fortes cênicos ali, entendeu? Quando você faz a miniaturização. Né? A gente tem um festival de lambe-lambe em Belo Horizonte também, e tem uma colega minha que trabalha muito comigo, que é a Cássia Macieira, que também é do pessoal do lambe-lambe. Então, assim, e a gente trabalha muito na escola de design sobre isso, né? Sobre essas miniaturizações, né? Pode falar, Geraldo. Liberei. Não, agora eu não quero mais. Duas coisas. Uma coisa rapidinho, né? Eu adorei o nome das cidades dos campos aí, né? Como é que é? Cruz das Almas, Amargosa. Amargosa. E aí fico pensando, Celso, que é claro que a gente passou por um período, a escola de 2005, onde as universidades federais ampliaram, né, e interiorizaram, o que não vem acontecendo atualmente. Né? E como as outras cruzes das almas, as outras amargosas, né, que a gente tem aí nos interiores do nosso país, vão conseguir ter alguma informação e que não seja de forma remota, né, Celso? Então, tem essa coisa também que a gente, que é de escola pública, não podemos fechar os olhos nessa potência que a gente descobriu. Cara, tem dificuldades, sim, mas é a única forma de chegar em Amargosa 2. Geraldo, né? É engraçado isso que você está falando, porque a UENG é a maior escola multicamp do Brasil. Né? Então, assim, a Universidade do Estado de Minas Gerais, são mais de 20 campos, né? Então, assim, é a maior universidade multicamp que existe no Brasil. E tá porque em Minas Gerais também é o estado que tem mais municípios do Brasil, entendeu? Então, e como a gente tem que atingir vários municípios, né? São muitos campos, sabe, que a UENG tem. Imagina o CONUM, que é o Conselho Universitário da UENG, como que é um inferno, porque é diretor de todas as unidades. E era presencial. E agora descobriram que bom que não é presencial mais, gente, porque assim, sair lá de Frutal, sair lá de Tuiutaba para chegar em Belo Horizonte são 8 horas, 9 horas de viagem. Entendeu? Assim, a reitora, quando vai, ela tem que ir de avião. Não faz mais sentido nenhum para mim, não faz o menor sentido eu me deslocar, gastar combustível, me arriscar numa estrada dessa para isso. Olha só. Geraldo, eu vou cortar sua internet. Eu sou muito careteiro, gente. Eu sou muito careteiro. Que horror. Adorei, manda para mim depois. E o que eu acho mas aí eu volto no problema socioeconômico. Outro dia eu estava participando de uma mesa e tinham 4 pessoas nessa mesa e uma terceira pessoa simplesmente não conseguiu entrar porque ela mora numa cidadezinha muito do interior da Bahia e que o acesso à internet não funciona. Então, naquele dia, não funcionou. Então, às vezes, a gente encontra também por mais que isso com certeza, isso que o Geraldo fala, com certeza, a gente consegue essa capilaridade maior, mas a gente vai precisar, em algum momento, melhorar a qualidade do sinal de internet
em todo o Brasil, que eu tenho certeza absoluta que você vai lá para o interior de Goiás, fronteira com Tocantins, e você não vai ter um acesso à internet decente. 5G é fundamental, né, Celso? O 5G é fundamental. A WENG, o que ela fez foi exatamente fazer meio um hibridismo, né? Uma coisa híbrida, porque os meninos podiam ir para os campos para poder ter a internet de alta velocidade, sim. entendeu? Assim, o Wi-Fi de alta velocidade. Então, eles podiam ir e ficar em salas separadas, tal, tudo, né? Durante a pandemia, para poder ter uma internet de melhor qualidade. E a questão mesmo do assíncrono mesmo, né? Então, assim, a gente teve que assumir muita coisa assíncrona. Sim. O Yuri, eu preciso fazer umas perguntas. Você faz, porque né, eu não posso perder o Celso passando aqui dentro da escola. Eu já liberei para você e você não fez pergunta do Cefaz. Não, você tira o pé da minha janta. Celso, deixa eu ver como ser algumas coisas aqui. Ó. Como é que vocês fazem? Como é que é para integralizar o curso, para certificar, né? E como é que é? Os alunos eles precisam de fazer todas as áreas, os módulos. Como é que é essa certificação? Não, creditação. Eles vão acumulando créditos com disciplinas. A gente tem três dessas OCAs, a gente chama de OCAs, né, que são esses trabalhos finais de conclusão de curso. Não, pois mas isso aí, ele faz iluminação, sonoplastia e tudo separado? Dentro da OCA, ele vai... A gente não viu isso na prática ainda. Aí o que a gente está... Porque a turma não chegou nesse ponto. O que a gente está imaginando é que ele não vai necessariamente ter que passar por todas as áreas. Se uma pessoa já tem um vínculo lá com iluminação, ela vai fazer a iluminação dela na OCA 1, OCA 2, OCA 3, e a gente entende que cada vez mais responsabilidade na mão dela. Uma pessoa que ainda está em dúvida sobre qual sub-área dessas ela vai poder entrar, ela em cada ela pode fazer uma coisa diferente. Então ela vai fazer o figurino numa, a cenografia no outro e a maquiagem no outro, e dizer, olha, não gostei de nada disso, quero fazer iluminação. Quer dizer, não sei como é que isso vai... fazer culinária, né? Então, assim, não tem obrigatórias. Tem. Isso que eu ia perguntar. Obrigatórias, optativas, como é que é isso aí? A mesma coisa. Ou ele pode escolher uma trajetória, como é que é? Ele pode escolher uma trajetória, sim, mas ele tem obrigatória. Tem algumas obrigatórias. Por exemplo, História e Teoria das Artes do Espetáculo é obrigatória. Vai ter que passar por História da Arte, História do Teatro de qualquer maneira. Tem umas outras, matemática básica para cena, vai ter que passar de qualquer maneira, não tem como escapar dessas, são obrigatórias. E mesmo essas OCAs, a disciplina ela é obrigatória, mas o que você vai fazer dentro da disciplina é que você vai ter que escolher lá dentro, e isso vai depender também do tipo de demanda, porque isso vai estar vinculado a um espetáculo final, que a gente não sabe ainda como é que vai funcionar. A gente e não aquela sabe... que... Eu esqueci o nome, tem as coisas, umas palavras me fogem. Você vai ter que fazer uma disciplina antes para poder fazer a segunda. Pré-requisito. Pré-requisito. Então, a gente acha, isso a gente teve uma reunião agora do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, a gente está fazendo uma avaliação do nosso currículo, a gente acha que a gente deve quebrar o máximo possível de pré-requisito, para que as disciplinas não sejam muito... para que os estudantes não fiquem completamente travados, engessados num currículo muito cadeias e tal. Mas isso a gente não tem como fugir, por exemplo, não adianta você fazer inglês, produção de texto em inglês, sem ter feito inglês básico antes. Então, a gente tem algumas exceções que têm pré-requisito. Eu acho que, por exemplo, para você fazer figurino, tem que ter feito cenografia antes. O que se considera é que cenografia é a base para essas visualidades. Então, cenografia é pré-requisito para figurino, para iluminação e para... Só. Entendi. Não sei. Entendi. Não, porque a escola de design está com currículo novo, implementação de currículo novo também, exatamente com essas quebras de pré-requisito em todas as disciplinas. E a gente está meio... Eu estou meio assustado, porque tem coisas que precisaria da... teoricamente, número 1, né? Então, assim, por exemplo, eu dou design e percepção fundamentos e tem
design percepção, linguagens, né? E o cara pode fazer linguagens sem ter feito fundamentos. Aí eu falei assim, pode? O que eu acho, a gente como professor e como meio que guardião desse projeto pedagógico, eu acho que a tendência é a gente quebrar tudo quanto é pré-requisito e ver quais são as exceções que são fundamentais e necessárias que haja um pré-requisito, porque aí, didaticamente, vai ser um desastre. Que é como você, assim, Sim. Como desenhar na faculdade de engenharia, por exemplo, eu vou direto para como projetar uma ponte sem ter passado por física básica. Não tem como. Tem algumas coisas que a gente tem que estar... É uma coisinha atrás da outra. Mas de uma forma que isso não engesse, porque aí o que acontece no nosso currículo, quem perder cenografia vai atrasar 1 ano o seu curso. Entendeu? E isso é bem complicado, assim. Por quê? Enfim, não sei. O Celso, eu vi a carinha do Marcelo ali, Marcelo é bravo, né? Mas vou ver se eu consigo fazer uma perguntinha rápida aí, Marcelo é o próximo aqui. O Celso, você falou um aspecto para mim muito importante, que é esse vínculo, essa experiência que os professores, né, têm com a produção artística, né, que os professores de cenas aí têm. Isso é uma coisa circunstancial, né? Nesse momento está assim. Agora, é fundamental para que os nossos alunos, alunas, tenham esse contato com os artistas que estão produzindo de fato. Né? Então, a gente pensou na nossa grade curricular, detesto a palavra grade curricular, a gente garantir alguma forma de ter esses respiros com artistas, com profissionais de fora. Né? Então, a gente incluiu atividades complementares de formação, uma carga horária robusta aí, para que a gente pudesse ter cursos complementares, outras coisas. Como é que vocês fazem isso aí? Tem estágio obrigatório? Como é que é o negócio? A gente não tem estágio obrigatório, porque o MEC só exige que tenha estágio obrigatório, acho que em licenciaturas, eu acho. Em outros negócios. Enfim, a gente não tem estágio, mas a gente tem atividades complementares, sim. E tem extensão como carga horária também, né? Extensão como carga horária. Como crédito. Isso. E tem uma coisa que eu gosto, na verdade, é uma coisa que eu tenho como filosofia de vida, na verdade, dentro da universidade, que eu aprendi isso muito rapidamente, que eu estou formando futuros colegas de trabalho. Então, eu preciso manter boas relações hoje com meus alunos, porque eu entendo muito nitidamente que essa relação verticalizada, hierárquica, ela é ilusória e temporária. Porque daqui a 5, 10 anos, essas pessoas que estão na minha sala de aula como alunos hoje serão meus colegas de trabalho. A gente vai vão dirigir sua cena, né? Vão me dirigir em cena, vão iluminar meu espetáculo, ou vão estar como técnicos de um teatro que eu vou estar usando. Então, assim, essas relações, e aí isso envolve tudo, desde relações pessoais até ensinar o máximo do pulo do gato que eu puder. Eu não vou deixar de ensinar coisas para essas pessoas, porque lá adiante eu vou precisar desse conhecimento para manter um diálogo com o técnico, ou no caso de professores e tudo, de colegas professores. Então, eu entendo muito dessa maneira. Quer dizer, isso é uma minha filosofia de vida. Eu estou formando futuros colegas de trabalho. E eu quero futuros colegas de trabalho que sejam gentis, que sejam inteligentes, que ampliem os seus repertórios, que ampliem, que tragam também coisas para eu aprender, porque o fato de eu estar como professor não significa que eu detenho todos os conhecimentos da área e que eu só estou aqui para ministrar conteúdos. Não, eu estou aprendendo diariamente com as referências que os estudantes trazem, com as referências, dificuldades. Normalmente são conversas de mão dupla. Eu aprendo muito todo dia, eu estou aprendendo todos os dias com as pessoas. Eu não vou parar de aprender nunca. Quando eu parar de aprender, tá bom para morrer, para parar tudo. Ô, Yuri, bacana demais, né? Assim, o problema é esse tempo que acaba, né? Esse tempo que acaba é uma tristeza, né? Que acaba. Eliezer queria falar alguma coisa. Alguém queria se inscrever, ou se inscrever na UFRB, Eliezer. É isso. Nós já estamos todo mundo querendo. Onde é que tá a ficha de inscrição? Enem tá aí, vai fazer seu Enem.
Ô, Celso, Ô, prazer. Celso, agradecer, né? Agradece, Geraldo, primeiro, aí eu encerro, porque eu vou parar a gravação depois. Tá bom. Ô, Celso, não pensa você que nós vamos parar de te encher o saco, não. Vou ter que te chamar para um papo aí, né, que você faz. Eu acho que a gente tem que... Vamos fazer mais trocas, foi muito rico para a gente. E nós estamos todo mundo de olho, Celso, porque, com exceção lá do Rio, da Unirio, né, que tem um curso, essa experiência de vocês, nós estamos de olho nela, né, porque vocês estão abrindo um caminho importante para, né, para formação tecnológica, né? Algumas coisas devem ter funcionado, outras não, né? E aí é preciso de repensar. Então, essa experiência que vocês estão passando é preciso né? E nós queremos muito ouvir, né, o que vocês passaram. Agradeço demais, né, a generosidade, a gentileza, né, o bom humor de estar aqui com a gente. Obrigado demais. Quero fazer uma visita presencial. Vamos, Eliezer? A primeira coisa, assim, convidar vocês para conhecerem quando a gente estiver no presencial, convidar vocês para conhecerem a gente, ver como é que é, porque também eu estou falando só das coisas bonitas, né? As coisas ruins, que de vez em quando falta luz, que de vez em quando falta água, que não tem equipamento para ter negócio, porque a gente quer ir para o Teatro Dona Canoa e a diretora do teatro diz, não pode, tá gravando isso, né? Aí a diretora disse, não vai não, hoje não, porque tá tendo ensaio da escolinha de balé. Então, tem um monte de perrengue de escola pública, de universidade pública, que a gente sabe, não tem verba. De 2015 para cá, a coisa, cada ano, foi piorando. A gente foi fazer umas contas outro dia lá. A gente está recebendo, acho que 10% da grana que a gente recebeu em 2015. A gente teve um corte de 90%. Isso é absurdo, enfim. Mas, enfim, a gente... O que eu falei outro dia lá, eu sou muito assim, eu prefiro que eu vá para uma universidade que não tenha papel higiênico no banheiro do que eu vá para uma universidade que não tenha bolsa para os estudantes. Eu prefiro que tenha bolsa e não tenha papel higiênico. Assim, se é para... a gente tem um material humano, é como eu estou dirigindo e produzindo uma peça, eu prefiro que não tenha cenário e eu pague bem os atores, né? Eu prefiro fazer sem cenário, mas com um cachê decente, do que o contrário. Então, essa coisa, e eu quero um convite para conhecer vocês presencialmente também. Amo Belo Horizonte. Para mim, Belo Horizonte é uma paixão. Deixa eu te contar um negócio. Nós temos um professor aqui que é da Bahia, entendeu? E aí ele criou um problema diplomático, um conflito diplomático, que ele não come pão de queijo, Celso. Nós precisamos de alguém que vai vir da escola da Bahia e coma pão de queijo. Eu vou te avisando. Eu sou da culinária, eu faço pão de queijo em casa, com a receita de... Pronto, fechamos. Pode vir. Paixão, me aguarde. Olha só. Goiabada eu já dispenso, viu, Eduardo Caixa? Goiabada, eu não como goiabada, eu não suporto goiabada. Eu e goiabada, tem algum orixá aí da goiabada que não se dá bem comigo, então eu não gosto de goiabada. Então, pão de queijo como um balde, mas... Me chama. Fechou, então, Celso. Vamos lá, presencialmente a gente se encontra também, que o próximo fórum, se for presencialmente, vamos fazer de um jeito que eu possa ir. A nossa proposta é essa mesmo. Eu não estou pensando em posse aí, não conversei com o Yuri, não, mas eu acho que a gente tem que incluir a Universidade Federal da Bahia na próxima organização do terceiro fórum, tá, Yuri? Eu acho que vamos fazer juntos, né? Porque a experiência que eles têm. Então, já faço um convite formal. Sim, também outras pessoas, a Mariana Terra, que foi quem construiu, a pessoa que levou adiante o nosso projeto pedagógico, que é iluminadora. Ela gosta de pão de queijo? Eu acredito que sim, é legal. Então... Ela gosta de chimarrão. E tem Paula Alice, que é a atual coordenadora, então tem pessoas bacanas também. Eu não sou a única voz de lá, tem pessoas muito interessantes que eu tenho certeza que podem contribuir muito. Jesus, vocês têm dois de mente aí? Coitado de vocês! Coitado de vocês! Não é porque eu amo o pessoal, por isso eu tenho liberdade para falar isso deles. Eu também. O Marcelo está aqui, já não está entendendo, porque já está na hora dele, ele olha e está pensando, eu entrei na sala errada, tá bom, né? Gente, então deixa eu encerrar. A sala é sua. Eu vou ter que encerrar a gravação primeiro.
Obrigadão, Celso. Agradecendo ao Celso, né, pela participação.